curioso essa ideia do pendrive, né? Até uma das dúvidas que eu recebi, eu abri uma caixinha hoje de pergunta Legal. para os bros, né? Tipo, sobre área de segurança, as dúvidas que eles têm. E uma delas é, né? Usar um pendrive dentro de uma empresa, né? Qual que é o impacto que isso pode ter? Foi algo assim que ele perguntou. Ou seja, se eu entrar com um pendrive no bolso dentro de uma empresa, qual que é o estrago que se pode acontecer? Que Bom, vamos lá. Você tem alguns cenários, vamos se dizer assim. Esse que eu acabei de te falar, você viveu que, na pele ali, né? que você acaba destruindo ali os seus servidores e isso vai acabar impactando muito, acaba impactando no seu serviço, na sua disponibilidade, né, que é o chamado SLA, Service Uhum. Level Agreement. Então, vai impactar. Então, o que acontece? Hoje em dia, nenhuma empresa, pelo menos é parte de uma política de segurança que nenhuma empresa permita que você use algum pendrive na sua máquina. É comum isso. Tem Então, empresas que eu vou que eles me revistam minha exato, bolsa e tal, exato. clientes. Então, não é indicado de fato. Por quê? Por causa disso. Então, se você pega uma empresa que dá suporte para outras empresas, e que é muito comum você ter pessoas em home office, eu não tenho controle do que ela está fazendo com a máquina dela. Só que eu, como um administrador de rede, dependendo da rede que eu tenho mecanismos de bloquear isso. Existem essas formas. Só que quando a pessoa está remota, é um pouquinho impossível, né? Então vai muito de educação de usuário. Uhum. Então toda essa parte de segurança, a maioria das vezes é mais voltada à educação de usuário, onde ele entende o impacto dele fazer isso. Onde ele tá começando a se arriscar, dando aqueles cliques. Exato, e também, por exemplo, assim, não, provavelmente não é parte da maioria das empresas, mas nas grandes você tem todo um treinamento onde Sim, você fica ciente que se caso você utilizar de algum recurso que você sabe que não é para fazer, isso pode te ser punido nele. não só uma punição verbal, ou você pode ser dispensado e você pode responder legalmente por isso. Sim, o valor dos dados ali. Então, um pendrive, se eu espetar numa máquina da empresa, assim, tendo a informação ou não, né? De repente a pessoa baixou umas músicas, alguém compartilhou, recebeu na rua aquele cara vendendo 50 músicas sertanejas ali e Eu não tal. usaria. Agora vai lá e abre e coloca assim, isso pode gerar o que na rede? Pode ter o que tipo de vírus? Vamos lá. Eu acho que todo mundo soube o que aconteceu em uma empresa aí japonesa de carros ultimamente, não vou mencionar nomes, por causa disso. Por causa de um pendrive. Exatamente. Então, qual é o impacto? Para tudo. É. Porque da sua máquina vai para outra máquina, vai para um servidor. Todo mundo está conectado em algum servidor de alguma forma. Hoje, hoje com cloud computing, isso diminui um pouco, porque é muito bem segmentado, né? Mas se você está numa rede local e mesmo ligado a uma VPN, por exemplo, se eu tô dando manutenção, se eu dou suporte a um cliente, eu espeto um pendrive na minha máquina e eu tô conectado no servidor do cliente, a probabilidade disso acontecer, porque mesmo que seja, se eu estiver usando uma conexão remota e tudo mais e tal, isso vai acabar acarretando em algo lá no servidor do cliente, Tem uma porque eu tô exposição. conectada direto, né? Tudo está conectado. A nossa Na- máquina está conectada no roteador, que o roteador está Exato. conectado no Não é servidor. porque eu não tô fisicamente ali que as coisas não podem acontecer. Então, para evitar esse tipo de coisa, E por esse tipo de para coisa. evitar esse tipo de coisa, o que começou a ser feito, tá? Assim, eu tô indo um pouquinho além para dar uma ideia Sim, sim. para pessoa que de repente pensou, ai, porque eu quero evitar. O que começou a ser feito? Máquinas Linux rodando VMs. Ah, é. E bem mais lisa, né? Também. E aí, se acontece alguma coisa na máquina, fica na máquina, não acaba indo para VM. É. Isso ajuda bastante. Entendeu? Então, assim, Sistema operacional Linux. sistema operacional Linux. Para quem dá suporte a cliente, geralmente essa é a melhor saída. Legal, bacana. É.
Não, realmente, assim, essa dimensão, né, que a gente fala, de chegar no servidor. Por que a gente tem tanto receio de chegar no servidor? Porque muitas vezes é nesse pool de servidores, né, da empresa, é que estão os dados, né? E aí a Sim. gente chega em dados, chega nos bancos de dados, você consegue listar as vendas da empresa, pegar a lista de clientes, e aí isso é um dado muito sensível e estratégico, né, daquela empresa. Ou se for, por exemplo, uma empresa que vende para pessoas físicas, pode ter informações pessoais. Então, assim, é esse o lance, né? Por isso que é tão perigoso. Tem toda uma dinâmica aí, vamos dizer. Então, a gente não fala só sobre disponibilidade de serviços, né? A gente está deixando um ambiente vulnerável para que dados possam ser vazados e assim por diante, né? A gente falando sobre proteção, né, de dados pessoais e assim por diante. Então, vamos supor que é uma empresa de vendas e vamos supor, eu vou comprar um copo d'água e meu dado tá lá de que eu compro todos os dias um copo d'água, Já. uma pessoa já tem todas as informações sobre mim. Então, eu sou a Vivian, eu compro um copo d'água todos os dias na empresa tal, no lugar tal, meu endereço é tal e assim por diante. Então, se pega esse comportamento, né? se pega esse comportamento, na verdade, assim, a gente tem as questões a gente tem as questões de mercado e de marketing que faz todos esses estudos, muito mais agora com Big Data, né? Que ele está muito mais aprimorado e assim por diante, né? E aí entra em cloud também, mas muito mais internet das coisas do que qualquer outra dimensão. Mas eu não quero ir para esse lado, porque senão a gente vai ficar aqui 5 horas falando. Mas nessa questão de segurança, seja física, porque um pendrive conectado é relacionado à segurança física. Uhum. Então, é muito mais fácil não fácil, né? É muito melhor que você eduque as pessoas para se prevenir, e também ter um plano de contingência. Plano de contingência. Caso aconteça, né? O que você vai fazer?